E aí eu comecei a passar mal. Só que olha que interessante, eu escutei uma vez uma amiga de muito perto falar sobre uma doença que o pai dela teve, que foi exatamente assim, é 1 em 1 bilhão de pessoas que têm essa doença, que vai paralisando do nada. Paralisou o braço, paralisou o outro, ele começou a ficar sem conseguir mexer, sem conseguir falar, sem conseguir ver, e ele virou um vegetal e assim ficou para sempre. Deu como se fosse uma... Já ouvi falar de raras pessoas, bem antigamente, que comiam coisas em conserva, assim que descobriram o Botox. Botulismo. Exato. Algo ok. do gênero, tá? Que tem palmito também, né? Exatamente, você fica paralisado para sempre. É raro, mas acontece, fica paralisado para sempre. E aí eu comecei com aquilo. Então, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar. O meu Na olho, cama do hotel? Não, em pé. Em pé? Eu tava em pé, eu comecei a sentir meu corpo adormecer, eu não conseguia ir pra frente, uma coisa estranhíssima. E aí eu comecei a raciocinar, será que eu tô tendo uma crise de pânico? Porque eu nunca tive, mas pode ser também, poderia ser. Meu olho, ele vinha escuro e sumia, como eu tava no meio da depressão, podia ser uma crise de pânico. Falei, bom, eu vou ficar aqui paradinha, não vou me mexer. Aí eu ouvia, não ouvia. Resumindo, foram algumas horas, assim, umas 2, 3 horas assim, eu fiquei paradinha. E eu consegui ir até a porta, sentei lá, eu não me mexi mais. Fiquei sentada na porta porque eu estava com falta de ar. Na porta do seu quarto? Na porta do meu quarto. As meninas, as duas para dentro. E eu sentada sem falar, sem nada. E eu pensava, elas vão perceber e vão me levar para o médico. Porque eu tô morrendo, eu tô passando mal. E elas não me levavam. Você não conseguia pedir socorro? Olha que coisa, né? Ou seja, eu tinha que pedir socorro para Deus, né? Porque a única pessoa que me ouvia era Mas isso ele. não passou na sua cabeça? Não, porque eu não acreditava. Então, como é que eu ia pedir? Eu ia morrer mesmo, mas eu não pedi. Quando, de repente, a Pétala chegou, que ela estava numa cachoeira, que ela tinha ido numa cachoeira com o pessoal que ela tinha conhecido, que ela super fala com todo mundo, ela é incrível. E aí ela chegou, ela falou, oi, amigas, não sei o quê. Quando ela olhou pra mim, eu tava com aquela cara apavorada. Ela falou, nossa, o que foi? O que você tem? Você sentadinha na porta? Sentadinha na porta. O que foi? O que você tem? E eu assim, com aquela cara. Aí ela falou assim, gente, ela tá brava comigo? E as meninas, não, ela tá assim faz um tempão, a gente tá até preocupada, não sabe o que ela tem. Aí eu falei, graças a Deus, pensei na minha cabeça, a Pétala vai ter um senso que essas meninas não estão tendo. Sem conseguir emitir um som? Nada, nenhum som. Apavorada. Pensaram o quê? Tá bêbada? Elas acharam que eu tava tendo uma crise de pânico. As duas. Depois me falaram que achavam que eu tava tendo uma crise de pânico, porque elas sabiam de toda a minha situação, como é que eu tava, enfim, tudo mais. Mas também não se movimentaram e falaram, vamos respeitar o tempo dela. A Pétala, quando viu, eu falei, ela vai entender que isso não é uma crise de pânico, eu tô passando mal, eu preciso do médico. Ainda que fosse uma crise de pânico, eu precisava do médico. Você não conseguia levantar a mão e fazer nem nada. Você imagina que eu tava 2 horas e meia assim, apática, branca, e ela, branca, elas falaram que eu tava branca. Pô, leva pro médico, cata no colo, leva pro médico, conversa, elas não falavam comigo. Quer uma água, quer nada, muda. Era um castigo ali. Era um castigo ali. Que desespero. Desespero. Você aí presa no seu corpo. Presa dentro de mim. Olha, bem a frase que você usou. Olha que interessante. Sem poder sair. Consciência funcionando. 100%. E aí eu falei, e se eu vir um vegetal? Aí é pior, né? O que passava na sua cabeça nesse momento? Tudo isso. Meus filhos, e se eu ficar assim para sempre? Como que vai ficar minha filha? Quem que vai criar ela? Quem que vai dar conta dela? Por que eu tô assim? Por que eu não arrumei minhas contas? Meu Deus do céu, minhas contas do banco, eu pensava em tudo. Agora, ninguém sabe que eu tenho aquele dinheiro lá, e eu não sei o que lá, e o terreno não sei aonde. Era tudo isso que E você não tinha comido nada? Peixe, palmito? Nada de diferente. Nada de diferente. Pode ser que eu tivesse comido sim alguma coisa de mar, mas nada de diferente, eu também não pensei nisso. Mas pode ser sim que eu tivesse comido alguma coisa. Pode ser que tenha misturado alguma coisa física com o espiritual. Pode ser. Um amigo meu ele foi mergulhar, ele comeu um peixe que não era venenoso e chegou no Brasil, começou a perder os movimentos e tal, e aí a sorte foi que ele descobriu um médico, que o médico era mergulhador e falou, você comeu um peixe? Ele falou, comi peixe. É peixe tal? Ele falou, não. Foram pesquisar e ele estava mal já. Descobriram que o peixe que ele comeu havia comido um peixe venenoso. Olha então ele foi contaminado pelo peixe que ele comeu. E demorou um tempo, demorou 6 meses para voltar ao normal. Então, não, tem umas coisas que acontecem que são seríssimas. É como você estava no mar, eu falei, será que ela comeu alguma coisa? Podia ser, pode ser que tenha acontecido sim, e eu não saiba até hoje. Tá. E aí o desfecho disso veio a questão espiritual, e aí você vai entender, mas pode ser sim. Quando ela chegou, ela falou, amiga, você tá brava comigo, a Pétala? Você tá brava comigo? Aconteceu alguma coisa? Ela, não, ela tá assim faz tempo, tem nada a ver com você. Aí ela agachou, puxou a minha mão, pegou a minha mão, olhou pro meu olho, ela falou assim, vamos orar? Eu queria matar ela nesse momento. Eu falei, gente, a única pessoa que podia me levar pro médico vai me Quer levar orar? pra orar.
Só que naquele momento eu estava aceitando qualquer negócio. Qualquer pessoa que você me oferecesse ali, qualquer ajuda, eu estava aceitando. Então foi o desespero. A hora que eu entendi que era aquilo que ela tinha para me oferecer, eu fiz assim. Eu consegui fazer assim com a cabeça. E aí eu não lembro de mais nada, porque elas falaram que eu desmaiei. E olha que interessante, nesse momento, desmaiei, tá? Fiquei branca e desmaiei. E aí elas pegaram no meu pulso, não tinha pulso, a boca tava branca, foram me botar em cima da cama. Foi o tempo delas me botarem em cima da cama, ou seja, tava passando mal. Real. Me botaram em cima da cama. E a hora que eu acordei... Eu tô sem ar aqui, você contando isso tá me dando falta de ar. Desespero. E a hora que eu levantei, porque diz que eu levantei um pouco na sequência, eu levantei vomitando muito, já. E aí a Pétala falou assim, você aceita Jesus rápido, porque ela entendeu que era uma guerra espiritual. E aí eu tava aceitando também qualquer um naquele momento, mesmo sem acreditar, né? Eu tava aceitando tudo. Aí eu olhei assim, desesperado pra cara dela, não sabia o que tinha acontecido, e eu não conseguia falar, mas eu fiz assim com a cabeça que sim. Quando eu fiz que sim com a cabeça, todas as luzes do hotel inteiro fizeram. E deu um... E a gente blackout no hotel inteiro. De estourar do nosso quarto. E eles terem que vir arrumar. Impressionante. No momento que você falou? No segundo exato. E aí mas aí você pensou coincidência ou algo sobrenatural? Nessa hora eu falei, é um sonho e isso não está acontecendo. Isso não existe. Isso não existe. Só que elas começaram a gritar. Porque elas se apavoraram, né? E aí a Pétala se deitou no chão com a barriga no chão, esticou os braços e começou a orar violentamente, né? Coisa de evangélico fervoroso. Mandar os demônios tudo embora. Eu não lembro o que ela falava, mas ela... Ela ora em línguas? Você sabe disso, não? Ela ora também. Ela ora... Ela é muito bonita a fé dela. Ela ora assim da alma, assim, sabe? É bonito de ver. E pra você não significava nada, porque... Não, mas ali eu já tava começando a ficar com medo. Porque já o negócio tava sério pro meu lado. Aí eu já tava ali, eu vi as meninas gritando, aí elas começaram a chorar. E aí o negócio foi... Em resumo, porque eu vou dar uma acelerada agora, foram 15 horas de luta. Luta, eu comigo mesmo dentro de mim, achando que ia morrer, pensando em tudo. E pensando, não é Deus, não pode ser Deus. E questionando Deus. E olha que interessante, aí eu vou te dizer pontos interessantes. Chegou um momento que eu falei, tá, se Deus existe mesmo, eu vou começar a testar você. E você vai ter que me responder do jeito que eu quiser. Mas olha que audaciosa, a pessoa morrendo. Nem para acreditar em Deus, ó, vou te falar, viu? Deus foi muito bom comigo. Aí, há umas 2 semanas anteriores, eu tinha assistido um negócio do pastor André Fernandes. Já viu ele lá da Lagoinha? Umas 2 semanas anteriores. E eu achei interessantíssimo, porque ele tem uma linguagem tão legal, jovial e tudo mais. Ele já era famoso nos Estados Unidos e tal, né? Aí eu pensei nele, né? Eu pensei naquele pastor. Eu falei, bom, em algum momento eu vou conectar e ele vai ter que falar comigo e vai ser a resposta de Deus. Essa foi uma das coisas que eu pensei. Nisso, a Pétala colocou uma música da Isadora Pompeu, Sua Paz. Não, Seja Forte, desculpa, Seja Forte. E ela ficava no repeat o tempo inteiro e aquela música começou a me acalmar. E aí eu falei, tem alguma coisa estranha. Só que eu passava mal, só que eu vomitava e tudo mais. A minha amiga chorava, a Juliana, a outra chorava também. Chegou um determinado momento que eu comecei a conseguir fazer pequenos movimentos, fazer pequenas falas. Só que a Pétala, ela respondia tudo que eu estava pensando. De uma maneira assustadora. Eu fazia uma pergunta para Deus e ela respondia sem saber que eu tinha perguntado aquilo. Ela vinha com uma parte da Bíblia falando exatamente o que eu estava pensando. Ela ficou durante 15 horas orando 15 horas, ao seu lado? Ela foi assim um negócio... Eu tenho uma gratidão por essa menina que eu não sei te explicar. E assim, me aguentando. Mas a gratidão, tudo bem, fez certo orar. Mas não era também o caso de pedir ajuda para médico, para hospital? Ou você deu sinal de melhoras? Não, então, é que nesse momento começou a acontecer coisas sobrenaturais mesmo, da coisa das luzes e de tudo mais. Então, todo mundo já entendeu que de fato era uma parada espiritual. Que não era uma coisa que elas deveriam me levar para o médico. Eu fiquei um tempão nessa, elas não vão me levar para o médico, tô passando mal aqui na real, né? Elas não vão me levar para o médico. Mas elas entenderam que de fato era uma maneira de Deus falar comigo, porque eu sou muito turrona. Hoje, infinitamente menos do que era, mas né, ainda sou, a minha personalidade. E aí, a Juliana começou a chorar e em um determinado momento eu consegui olhar para ela e olhei e falei, por que você está chorando? Aí ela falou, por causa do Pedro. Essa Juliana, ela tem um filho chamado Pedro. Só que a Pétala não sabia do filho chamado Pedro. Aí eu olhei pra Pétala e fiz assim, tipo assim, o que você tem pra falar? Porque ela tava tipo pregadora toda hora.